Qual tem sido o seu clamor nos últimos tempos? O que Deus precisa te libertar? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos. Vamos meditando a palavra, nos aprofundando naquilo que é a primeira leitura. Hoje nós vamos trabalhar o texto que está em Êxodo, capítulo 3, do versículo de 1 a 6, depois do versículo 9 ao 12. Diz assim: Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia e disse consigo: Vou me aproximar dessa visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Não te aproximes, tire a sandália dos pés, porque o lugar onde está é uma terra santa. E acrescentou: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Mas vai, eu te envio ao faraó, para que faça sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os filhos de Israel do Egito? Deus lhe disse: Eu estarei contigo, e esse será o sinal de que fui eu que te enviei. Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. Olha só que Deus colocando para ele. Queria enfatizar aqui essa passagem, o versículo 9, que diz assim: E agora o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. E agora, ou seja, agora chegou o clamor. E é interessante pensarmos isso, que havia muito tempo, se falam aí entre 400 anos que o povo ficou escravizado no Egito. Todo este tempo e não houve clamor. Não houve justamente um pedido, não houve justamente um povo que se reunia para pedir a Deus justamente uma libertação. Mas agora o Senhor ouviu este clamor. Quantas vezes a situação tem que chegar a um extremo? Ou seja, às vezes aquela pessoa que precisa se recuperar das drogas, ela não percebe logo no início, ela precisa chegar no fundo do poço, ela precisa ir mais fundo para perceber: nossa, realmente eu tenho uma dependência química, eu tenho uma dependência do cigarro, eu tenho uma dependência em relação ao consumo, eu tenho uma dependência em relação ao jogo, porque todo mundo vê, todo mundo percebe, todo mundo fala, mas no fundo não há um processo onde a pessoa se determina. Isso acontece muitas vezes conosco como uma nação, onde nós precisamos nos levantar e pedir justamente que possamos ser libertos de todas as formas de escravidão. O Brasil, nos últimos tempos, tem feito este movimento. Isso é muito bonito. Podemos ser um sinal para o mundo no sentido de sempre levar a Deus um clamor. Às vezes nós nos unimos em torno de uma liderança, mas é necessário que muitas vezes possamos nos unir como uma nação. É interessante pensarmos que aqui não havia nenhum líder que justamente reuniu o povo para este clamor. Foi que a opressão se tornou tão grande, ou seja, foram chegando ao fundo do poço, as coisas foram piorando tanto que o povo começou a se reunir e agora a clamar a Deus por uma forma de libertação, uma forma de sair daquilo. E clamavam a Deus juntos, mas não havia um líder como Moisés. Este líder surge como uma resposta, mas o clamor, ele começa sem um líder. Ou seja, ele começa também de uma forma espontânea.
E isso é muito forte quando nós vemos os grandes movimentos, né, de avivamento, né, no mundo. Você vai perceber que sim, pode ter uma figura ali que vai aparecendo, mas não era nenhum líder, nem alguém expressivo que de repente apareceu, chamou uma multidão de pessoas e começou um processo de avivamento. Não, geralmente é um grupo de pessoas começa a clamar, pedir, e aí vai se reunindo multidões em torno deste clamor. E geralmente são pessoas, como diz Deus faz, né? Muitas vezes são pequeninos. São pessoas que nunca se imaginaram nesse papel. E aí Deus vai começando todo este movimento. Mas aí nós devemos pensar, né, que nós muitas vezes temos um clamor que é importante, que é necessário, que é o clamor para aquilo que é para nós, para nossa pessoa, para nossa família, para o nosso trabalho. Então, para aquilo que está afetivamente ligado a nós. Mas dificilmente nós clamamos de uma forma geral. Nós clamamos por algo, justamente um olhar sobre uma nação, sobre o mundo. Veja como nós estamos vivendo, olha as situações que nós estamos passando. Nosso clamor tem sido nessas intenções, mas é mais fácil olhar para nós mesmos. Pensar de uma forma individualizada, ou pensar em um indivíduo, para que esse indivíduo possa levar à frente e depois justamente trazer outra multidão de pessoas com ele. É interessante como Deus então ouve ali o clamor que chega naquele momento ao povo. Assim que o clamor chega, ele desce. Já havia aquele que ele tinha destinado, ou seja, aquele a qual ele havia escolhido, ele desce justamente numa sarça, como um fogo, que começa justamente a dar luz sem consumir. Isso é muito interessante, pensarmos que a presença de Deus, ela dá luz, ela dá o calor, mas ela não consome, ou seja, ela não tira, ela não se alimenta, ela não precisa daquela matéria para se alimentar. Ela tem luz e calor em si mesmo. Deus tem luz e calor em si mesmo. Ele não precisa se alimentar de algo. E por isso ele resplandece. Nós alimentamos da sua luz, do seu calor, e resplandecemos a sua luz e o seu calor. Então nós vamos nos interligar a Ele, mas para isso é necessário não nos aderirmos àquilo que escraviza, que são os ídolos. E é interessante porque a sarça é a única forma, né, a única daqueles arbustos, da qual justamente a madeira não é possível esculpir imagens, né? Naquele tempo as imagens, né, tinha uma dimensão de adoração a falsos deuses, né? Tinha uma adoração aos Baals, né? Ou seja, era usado para isso, mas a sarça não permitia. A sua forma, a construção do seu tronco não permitia ser feito isso. E é desse jeito que Deus está nos dizendo: não busque outros ídolos, porque esses ídolos escravizam com o seu dinheiro, escravizam com o seu poder, escravizam com todas as formas justamente de poder transformar você em uma caricatura daquilo que ele deseja, daquilo que muitas vezes vai enchendo os olhos, mas não preenche o coração. Pense um pouquinho sobre isso. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.